Olá, boa noite a todos. Sou Letícia Cássia, participo da Evangelização Infantil no GESCOM. Hoje vou conversar um pouquinho com vocês, fazendo a abertura da palestra. Mando um abraço especial para a evangelizadora Marilene, que nas noites de segunda-feira está lá conosco. É um prazer estar com vocês. Sejam todos bem-vindos. Temos aqui um recadinho. Quem não se inscreveu nos canais GESCOM e GEAC, por favor, se inscrevam. É muito importante para divulgar a nossa doutrina. Hoje teremos a palestrante Rosana Braga, do Centro Espírita Irmão Sobreira, de Montes Claros, grande amiga e parceira. Ela irá falar sobre o tema A Geração do Futuro da Terra. Convido a Rosana e Rafael para que possamos fazer a prece juntos. Oi, Rosana. Oi, boa noite, tudo bem, minha querida? Então é o Rafael que vai fazer a prece para nós? Quem vai fazer a prece inicial? É o Rafael? Tá. Vamos fazer... Sou eu. Vamos fazer a prece e logo em seguida, Rosana fará a palestra e Rafael volta no final para fazer a prece para nós. Pai amado, obrigada pela oportunidade de mais uma noite de aprendizado. Que o Senhor abençoe todos nós, permitindo uma noite de paz e refazimento no aconchego de Jesus. Que assim seja. Sejamos paz e luz. Rosana, agora é com você. Obrigada, minha querida. Um grande abraço para você, para o Rafael, para toda a comunidade espírita de Pirapora. É uma alegria muito grande estar com cada um de vocês. Tivemos aí alguns momentos sem internet, vamos tentar, porque chove muito em Pirapora e a conexão pode ser que venha a travar no meio do caminho, mas vamos fazer vibrações positivas para que dê tudo certo. Aqui quem fala é Rosana Silva, nós somos do Grupo Espírita Irmão Sobreira de Montes Claros, e mais uma vez temos a alegria de estar com os companheiros dessa cidade, desse movimento que tanto nos alegra, que tanto nos traz bons amigos, muitas saudades. Então, sintam-se todos abraçados com muito carinho por nós. E hoje é um tema muito interessante, muito se fala desse tema, mas com muita desinformação na maioria das vezes, ou com pouco embasamento na verdade ou na realidade. Então, quando nos convidaram para falar sobre a geração nova, fomos nós nos debruçar na codificação, a grande orientadora de todos os nossos assuntos dentro da doutrina espírita. Então, queremos, sob o aconchego de Deus e o olhar de Jesus, fazer essa viagem. E nós podemos, então, começar. Fala-se muito de crianças da geração Z, Y, W, uma infinidade de definições, alfa, mais recentemente, dentro de um contexto de maior espiritualidade, ou dessa vertente, nós vamos ver as pessoas citando crianças da geração índigo, da geração cristal, e aí a pergunta que não quer calar, que é a nossa primeira reflexão. Você sabe em qual geração está? Você sabe em qual geração está aquela criança que se encontra no seu lar ou na sua família neste momento? O seu companheiro ou a sua companheira, os seus pais, seus avós? Porque se a gente for olhar do ponto de vista material, comportamental, os analistas vão dizer que nós temos aí, da Segunda Guerra Mundial para cá,
um período de grandes gerações com diferentes características, demonstrando que a Terra está num pulsar de movimento. Então, antes de adentrar ao que a doutrina espírita propriamente diz, é interessante a gente se situar em qual dessas gerações que o próprio comportamento humano nos fala. Então, tem a geração Baby Boom. Será que você faz parte dela? É aquela que vem logo depois da Segunda Guerra Mundial. Provavelmente são os nossos pais, para quem está aí com mais de 50 anos, ou mais ou menos 50 anos, que é o meu caso. Então, minha mãe é de 1946, então ela faz parte dessa geração Baby Boom, que é a grande explosão geográfica que nós tivemos, populacional, melhor dizendo, no mundo após as duas grandes guerras. E ela vai ter uma característica interessante, que é o aparecimento da TV. É um artefato tecnológico que eles se relacionam a essa época. E, assim, aí vem a geração X. Você acha que está nessa geração? Ela vai ser mais ou menos dos anos 60 até o final dos anos 80. Então, nós podemos dizer que a maioria de nós, para o comportamento humano, vai dizer que nós estamos na geração X. Aparentemente, nós fazemos parte dessa geração. Eu mesmo sou de 1971, estou encaixada dentro dessa daqui, que vai ser a geração de grandes descobertas da saúde, de grandes descobertas aí tecnológicas. Nós vamos ter os primeiros lampejos, né, de televisão a cores, a ciência do cinema estourando no mundo inteiro, o movimento hippie se manifestando, aí já dizendo a que vinha, e a grande característica dessa geração vai ser o surgimento do computador pessoal. Então, nós vamos ser logo depois a geração Y. Muitos que estão aí na faixa dos 30, até mais ou menos os 40, ela vai perdurar aí, né, vamos dizer, de 1980 a 1995, mais ou menos, ou um pouquinho mais ou um pouquinho menos, e essa vai ter a grande característica que nós vamos dizer que é situada com os computadores mais modernos, com o surgimento da internet, com a troca das cartas pelo e-mail. E depois nós vamos ter a geração Z, que é mais ou menos até o ano 2010. Essa geração Z, alguns vão dizer que vai ter até um AW no meio do caminho, mas nós não vamos adentrar esses detalhes. O detalhe da geração Z, que é a completamente globalizada, que é aquela que é 100% digital. Então, quem nasceu até 2010 está mergulhado nesse contexto, dentro dessa realidade, dessa geração, que é uma geração que já tem alguma denotação de responsabilidade com o social, com a natureza, com as preocupações de tolerância com as diversidades, né? Então, essa geração antenada com o que acontece, ela se comunica muito pelas redes sociais, então, o marco dela é isso. E a geração depois de 2010? Aqui em casa mesmo tem uma que é depois de 2010. É a geração que não tem mais nenhuma dessas letras. Alfa. Quem aí tem um alfa em casa? De 2010 para cá. Uma geração que está aí com seus 10 anos, um pouquinho menos que isso, ou encarnando agora, chegando na família. E aí essa geração é a geração marcada por ser aquela que já nasce literalmente com esses artefatos que nós citamos, todos já em contato nos primeiros meses. E é interessante que os analistas falam que é como se elas já nascessem com o computador, o smartphone, ou o tablet, ou o celular na mão. Elas sabem entender disso com uma facilidade impressionante. Bem, essas são as gerações do comportamento humano. Agora, resta saber
quais são as reais gerações. Porque essa vai ser vista do ponto de vista da população e do desenvolvimento tecnológico. É óbvio, por exemplo, que a própria estatística brasileira vai dizer que mais ou menos 25% do nosso público não tem acesso à internet. Então, é como se dissesse que 25% mais ou menos do nosso público não tivesse dentro dessa conjectura de gerações. Bem, mas o nosso assunto é a geração nova. Então, depois de fazer esse preâmbulo do que se fala por aí de geração, nós vamos adentrar a uma identificação de como nós estamos, de como a humanidade da Terra está, do ponto de vista real, do ponto de vista não da tecnologia, não do lado intelectual, mas do seu aspecto moral. Então, para nós dialogarmos com todo esse sentido, com todas essas temáticas, que é o grande assunto nosso desse momento, nós vamos trazer a codificação para perto de nós. E nós vamos ver algo fantástico de um pedagogo cuidadoso, que foi o nosso codificador Allan Kardec, ao fechar a codificação, olha só que coisa maravilhosa. Ele vai fechar a codificação lá na Gênesis, no último capítulo 18, falando justamente da geração nova. E, curiosamente, para quem não sabe, ele vai fechar o livro dos Espíritos, que tem 119 perguntas, na pergunta 119, justamente falando dessa ascensão da nossa humanidade, do nosso contexto planetário, para o reino do bem, ou a sociedade do bem, né, a população do bem. E lá quem vem responder é São Luís, dizendo que quando é que o reino do bem vai estar implantado na Terra? Quando os espíritos que aqui estiverem forem todos bons. Bem, aí a gente já tem um sinalizador, né? Quem aí está no estágio de espíritos bons? Porque se a gente for ver a escala espírita, agora nós vamos trazer o livro dos Espíritos de novo para nós, a partir da questão 100 seguintes, falando que existem 3 categorias básicas de espíritos, e cada um aí vai se situar onde se encontra. Então, a elementar, que é quando nós iniciamos o nosso processo evolutivo, é a categoria dos espíritos imperfeitos, ou em busca de perfeição. Depois vem uma categoria intermediária, mas que tem uma característica completamente diferente, que são os espíritos bons. E a 3, que é a última, né? O último grupo, vamos dizer assim, os espíritos puros, que nós ainda temos um longo caminho a percorrer para alcançar. Bem, como é que nós vamos fazer essa evolução? Aí a gente traz o Evangelho segundo o Espiritismo para perto de nós, o terceiro livro da codificação, para citar o capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai, e lá tem qual é a destinação do nosso planeta, mais especificamente da nossa humanidade, porque os planetas vão estar em 5 categorias distintas. O nosso planeta, neste momento, pelas características das pessoas que aqui vivem, está, vamos dizer assim, entre um degrau e outro. Nós estamos entre a prova e a expiação, caminhando para a regeneração. Mas lá está descrito, é importante a gente falar isso antes, que nós temos 5 categorias de planetas, 5 estágios evolutivos diferentes para o ser imortal fazer a sua evolução. Então, a primeira etapa, a gente já passou por ela há um bom tempo, que é o mundo primitivo, ou mundos com essas características para receber os espíritos nos seus primeiros estágios de despertamento da consciência. Então, é muito ainda regido pelo instinto,
o ser que nasce nesse contexto, ele vai estar ali tentando fazer as descobertas do domínio da matéria, e aí ele vai avançar um pouco mais, e depois de alguns milênios, ele chega à categoria de mundos de expiações e provas, ou provas e expiações, que é aquele mundo que nós conhecemos muito bem, porque estamos mergulhados nele nesse momento, em que os espíritos que aqui estão ou têm algo a reparar das vivências anteriores, ou vêm com um programa extremamente organizado para fazer a prova de que pode ser melhor. Daí dizer que é de expiações e provas. Eu dou uma olhada no meu passado, naquilo que não ficou bacana, naquilo que eu não fui bem, nas minhas vivências, e que pesou aí, porque eu acabei ferindo a mim mesmo, ferindo a outras pessoas. Aí nós vemos para o processo de expiação disso tudo. Mas, junto com isso, nós vemos com o processo, e todo planejamento é assim, né? Nós temos aí um pouco de cada coisa, ou às vezes uma prevalência de um ou de outro, o planejamento de provas. Então, geralmente, é muito difícil nós situarmos nesse momento o que realmente é expiação na nossa vivência e o que realmente é uma prova. E ainda tem uma outra vertente que é a admissão. Pode estar no estágio de missionário. E aí nós vamos conseguir entender melhor as categorias da geração que se identifica como índigo, né? Vão dizer que são aqueles grandes que vieram ao longo da humanidade trazer lampejos de novos conhecimentos, de novas tecnologias, e contribuíram para o bem comum. E os cristais são aqueles que trazem o espírito muito mais purificado, mas ainda não no estágio puro, que são considerados aqueles grandes da humanidade, que vêm aí como missionários em nome do Cristo, que é a nossa referência de espírito que já atingiu a pureza e que é o nosso governador planetário, que é o nosso guia e modelo. Então, feito esse preâmbulo, nós podemos afirmar em qual geração nós nos encontramos? Ao fazer o estudo, nós nos localizamos e ficamos até admirados com a perspectiva que Kardec apresenta, né, nesse contexto da geração nova em A Gênese, porque vai estar lá descrito exatamente como é a geração que está chegando e a geração que está partindo. E aí lá tem uma série de identificações que facilitam o nosso entendimento e nós nos situarmos. Muito além dessa Y, Z, W, alfa, ou índigo, ou, no caso aqui, a cristal, ou seres iluminados, ou seres que vieram nesse contexto, em outro, até para a gente conseguir ver aqueles que estão conosco, seja na condição de uma criança no lar ou na família, nós termos uma percepção muito mais avançada, que o ideal não é a gente identificar, nossa, ela é uma criança índigo. Índigo indica a áurea azul numa tonalidade um pouco escura, e que quer dizer que ela está num patamar que é mais equilibrado do que o nosso, que tem uma áurea de outra tonalidade. Cristal quer dizer que já é um espírito um pouco melhor do que todos, na maioria das vezes, que estiveram aqui no planeta. E eles estão chegando para alavancar o progresso da humanidade. Mas que importância tem a gente saber se a criança é essa ou a criança é aquela? Ou nós somos dessa geração ou daquela geração? Porque se do formato da avaliação do comportamento humano tecnológico,
de desenvolvimento da humanidade, às vezes nós não nos encaixamos em nenhuma dessas gerações, né? Às vezes nós podemos estar na geração nova, né? Aí na vertente mais positiva dessa geração nova, e achamos que somos a geração antiga. Então, quem está nos assistindo pode fazer essa observação. E nós anotamos aqui, então, vivemos a grande transição para o mundo do ser humano moral. Olha que essa avaliação é bem profunda com relação ao que a codificação nos traz. Porque nós achamos que o planeta Terra vai ter grandes mudanças, cataclismas, coisas impressionantes. A Terra é um planeta que, do ponto de vista da sua geratriz de mais ou menos 4,5 bilhões de anos, se a gente for ver a sua origem, que é quando o Cristo começa a condensar a nossa matéria, para depois conseguir trazer os primeiros lampejos, os germes de vida, e na etapa final desse processo todo, para conseguir com que espíritos conseguissem ter as suas existências, iniciando um processo evolutivo. Isso tudo demonstra que o nosso planeta ele tem um compasso de etapas, e que ele vai seguindo o seu curso. E conforme os espíritos vão nascendo aqui, é conforme essa etapa em que ele se encontra. Então, vamos supor, a humanidade, na sua maior quantidade de pessoas, nesse momento, por incrível que pareça, apesar de nós acharmos que não, já está despertando e favorecendo as emanações de bem, de buscar o belo e de buscar o bom. E lá no Livro dos Espíritos, nós vamos ver a confirmação disso, e olha que o Livro dos Espíritos é de 1857, vai falar assim, sobre o bem e o mal nas manifestações da humanidade. E lá está bem claro que o mal parece ser maior porque ele é mais divulgado, e o bem porque ele é mais tímido, ele é mais acanhado. Mas é uma característica, isso aqui a gente tem que destacar, que em expiações e provas há uma predominância da característica que nós vamos chamar do mal, que nada mais é que a ausência do bem. Então, até esse segundo estágio evolutivo, primitivo e expiações e provas, nós vamos ter essa predominância. Agora nós vamos passar por um momento de transição, que já iniciou há um bom tempo. Não é agora, não, já tem um bom tempo. E aí nós vamos para o mundo de regeneração, que é a terceira categoria de planetas. Aí depois que nós vamos ter a predominância do bem, que seriam os planetas felizes, e por último os planetas celestes, ou divinos, como está muito bem explicada cada categoria dessa, no terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do Pai. E lá fala que nós estamos na transição. Uma transição, ela geralmente demora um bom tempo. E há uma forma da gente explicar com muita leveza e simplicidade de raciocínio, que nós fazemos transição o tempo todo. Né? Nos nossos estudos, nós temos apresentado essa lógica. Então, por exemplo, para eu nascer nesse atual corpo que eu me encontro, para as manifestações das minhas experiências atuais, eu tive um momento de transição, que era a saída do plano espiritual e a vinda para o plano material, que foi esse período da gravidez, que foi gerando o meu corpo atual, esse corpo que me serve de instrumento, de manifestação, e o mesmo acontece com cada um que está aí nos
assistindo às reflexões. Então, em média, em torno de 9 meses foi esse período de transição. E aí nós nascemos no mundo material, propriamente dito, depois de uma longa etapa, de várias fases, de várias formações de órgãos. Então, transição é mais ou menos nesse sentido. Tem várias fases. Não é como uma varinha de condão, pronto, agora nós estamos regenerados. Agora nós estamos todos do bem, nós estamos, como Cristo vai dizer, com muita maestria do mestre dos mestres, que herdarão a terra os mansos, naquela bem-aventurança famosa. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, aí nós já temos a característica básica da nova geração, ou da geração nova desse processo de regeneração. A mansuetude é uma das características básicas, mas é só para a gente trazer o Cristo para perto de nós, para nós observarmos todo esse processo como um planejamento de um projeto chamado Terra, e de um projeto chamado ser humano, ou espírito imortal, em atividade evolutiva, que é cada um de nós dentro do projeto Terra. Então, como que o Cristo trabalhou esse momento que nós estamos vivendo de extrema transição, em que os valores estão todos em suspenso, por isso que nós damos a impressão que estamos numa realidade de caos, que estamos numa realidade que poderia estar bem destacado, como muitos órgãos de comunicação colocam, as mídias dizem, que está um descompasso, um caos absoluto, todas as coisas, todos os comportamentos, tudo exacerbado, e o espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, vai dizer que é o estado chegando ao seu ápice da humanidade em processo de transição. Aí vem à baila todos os nossos valores morais, tudo aquilo que realmente nós já construímos ou que ainda nós vamos necessitar construir. Então, cada um vai se situar aí. E como que Jesus falou destes tempos? Ele registrou. E os evangelhos também trazem isso. Então, nós vamos ver no capítulo 13 de Mateus a parábola do joio e do trigo, que nós não vamos entrar aqui no contexto dela, de avaliação, porque ela é muito profunda, mas ali está explícito que haverá um momento de ceifa, um momento de colheita, em que nós sabemos que quando o trigo está crescendo, pode ser que tenha ali no meio joio, que é muito parecido com o trigo. E aí nós vamos ver que isso quer dizer que nós temos duas gerações juntas, né? O homem velho e o surgimento do homem novo. O homem velho e o surgimento do homem novo, ou do ser novo, ali na luta com o ser antigo, com as antigas ideias. E a parábola vai dizer que vai ter um momento da ceifa, em que vai prosseguir o trigo que avançou, ou que tem a colheita que é aguardada, aquela que é a nossa destinação, e o trigo é uma representação maravilhosa de iluminado, né? E o joio vai chegar um tempo em que ele vai precisar de outras coisas para produzir. Ele não produz igual o trigo, o alimento, né? Então, esse vai ser ceifado no momento certo, e depois vai ser replantado em um outro terreno, em uma outra terra, em um outro planeta, para prosseguir o seu processo evolutivo até virar trigo. A linguagem
simbólica da parábola é essa. Agora tem outro momento que o Cristo vai ser mais direto, agora em Mateus 24, quem quiser pegar depois, principalmente a partir dos versículos 6, nós trazemos aqui o 6, o 7 e o 8, e o 34 especificamente, porque não dá para tratar de tudo, que é muito amplo. Mas ele vai dizer assim, nós vamos aqui abrir um parênteses antes de falar o que ele disse, porque nós não vamos poder dizer que não fomos avisados há mais de 2000 anos do processo que está em curso. Então, o que ele vai dizer lá no versículo 6 do capítulo 24 de Mateus? E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. E aí nós vamos ter as grandes guerras, porque é muito comum no ser humano ou no espírito que ainda é dominado pelo egoísmo, pelo orgulho, o conflito com o outro. Porque, na verdade, o conflito é consigo mesmo. Mas como isso avança e envolve o outro, porque quando eu sou egoísta, eu quero tudo para mim. Quando eu sou orgulhoso, eu não admito o erro do outro, e às vezes nem o meu. E isso gera muito conflito, né? E ele vai dizer ainda, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes. Isso diz alguma coisa para você? Fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Aqui ele está falando de uma forma muito ampla. É óbvio que o planeta, no estágio que se encontra, ele tem terremotos, maremotos, tsunamis, faz parte do seu contexto geológico, mas ele está sendo muito profundo aqui. Os terremotos são do espírito imortal, nas suas grandes transformações das montanhas de orgulho e de egoísmo, para dar lugar a uma nova planície de mansuetude e de paz. Mas todas essas coisas, são o princípio. Quer dizer, então, que esse momento do coronavírus faz parte do princípio. E aí a gente vai ou puxar aí as mãos, esfregar uma na outra, e dependendo do nosso entendimento, nós vamos achar, puxa vida, tem muita coisa ainda pela frente, porque isso é só o princípio. Bezerra de Menezes, o grande espírito que comanda esse instante da regeneração na Terra, ele vai aparecer com muita ênfase em duas grandes obras de Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, que tem muito a ver com esse assunto, que é transição planetária e o amanhecer de uma nova era. E em todas as mensagens, basicamente, ele fala que nós estamos na aurora da regeneração. Vocês sabem quando é que começa a aurora? E aí nós vamos entender o princípio. A aurora começa no primeiro minuto depois da meia-noite. Nós estamos na madrugada, a bom entendedor fica mais fácil. Na madrugada da regeneração. Mas esse processo se refere à culminância. Mas o processo já está em curso há um bom tempo. Já está em curso há um bom tempo. E nós vamos ver as manifestações de um ser humano melhor moralmente no confronto direto das experiências com o ser humano que ainda tem muito a que melhorar moralmente, apesar do avanço do intelecto. Porque lá no livro do Progresso vai nos mostrar, em O Livro dos Espíritos, que o intelecto, nós nadamos de braçada, é rápido, nós adquirimos com muita facilidade. Então, nós vamos ver uma tecnologia avançando,
com muita ênfase. A partir de agora, o virtual vai ser o domínio das relações. Praticamente tudo nós vamos resolver por esse meio. A tecnologia vai favorecer as descobertas de curas para doenças que até então não tinham. Então, esse avanço intelectual é muito natural. Falta uma parte desse processo, que é o avanço moral. Então, o momento de transição tem a ver com o aspecto moral de cada um de nós. Porque intelectual nós estamos indo até bem, né? Nós só não sabemos muito bem o que fazer com essa tecnologia toda, que nós mesmos desenvolvemos. E aí que está um ponto de reflexão, né? Então, em A Gênese, o último livro da codificação, e como nós dissemos, Kardec vai fechar a codificação, trazendo a geração nova. E é curioso que esse livro é de 1868, e ele traz como se fosse agora. E provavelmente daqui a algumas décadas vai continuar como se fosse agora, porque o processo de transição, como dissemos, ele tem várias etapas, como uma gravidez. No primeiro mês é de um jeito, no segundo mês é de outro, até o 9º mês. Ou alguns nascem um pouco antes, outros nascem um pouco depois, mas não passa de 9 meses. Então, é sobre isso que ele vai tratar. E ele vai dizer assim, no item 27, são chegados os tempos, que é o título do capítulo 18, desse item 27. Sinais dos tempos, olha aí, em consonância com a carta viva da lei cósmica universal, que foi o que o Cristo trouxe. Naqueles tempos, naqueles dias, né? Então, quando ocorrerem esses fatos, são os tempos sinais. A geração nova. Porque a gente sempre vai falar das profecias, mas raramente se fala sobre a geração nova, e Kardec vai trazer com uma ênfase maravilhosa. Havendo chegado o tempo, ele vai dizer, grande emigração se verifica dos que habitam a terra, a dos que praticam o mal pelo mal. O que é emigração? Saída. Então, nós já estamos tendo esses processos em curso, com maior ênfase a partir das 2 grandes guerras mundiais. Quais que partiram para lugares que têm a ver com a sua forma de ver a vida, a dos que praticam o mal pelo mal. Esses estão deixando o planeta, ainda não tocados pelo sentimento do bem. Então, como você está? Já está tocado pelo sentimento do bem? Se está se reencontrando, se refazendo, se conhecendo, aí está um indício de que nós estamos na interface da geração nova, contribuindo para esse processo. Nós vamos ver, então, ele dizer no item 28, uma das frases mais esclarecedoras e consoladoras. A época atual é de transição, 1868, a data da publicação. Confundem-se os elementos das 2 gerações, a antiga e a nova. Colocados no ponto intermediário, nós assistimos a partida de uma e a chegada de outra, já se assinalando cada uma no mundo pelas características que lhe são peculiares. Então vamos lá. Onde nós nos situamos? Na velha ou na geração nova? Então ele vai colocar assim, a velha geração, ela é caracterizada, vamos lá, pelos que se revoltam com a vida, ou contra Deus. Então, em algum momento, você tem
tido esse tipo de sentimento, ai, o que Deus quer realmente comigo, com esse tanto de acontecimentos que me fazem sair do eixo, né? Ou então a revolta se manifesta assim, Deus esqueceu de mim. Não é possível que ele esteja sabendo de tudo que ocorre comigo, e se ele é todo amor, ele não se manifesta. Então, esse tipo de pensamento demonstra uma revolta, uma não aceitação da vida como ela se apresenta. Nós vamos ver, então, que a geração antiga, que está aí, ela é propensa às instintivas, ela tem uma propensão ao instinto das paixões degradantes e aos sentimentos antifraternos, que são o que nós chamamos de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme, preferência por tudo que é material. E aí? Do 100% da sua vida, como é que está a preferência pelo material? Como são seus dias? Né? Nós fizemos essa avaliação. Né? Nós conseguiríamos ficar um dia sem tudo que a tecnologia nos propõe? É isso aqui, para a gente avaliar se nós estamos na velha ou na nova, né? A preferência pela sensualidade, pela cupidez, pela avareza, característica do egoísmo, né? E os vícios de toda a ordem. Então, qual é o vício que nós estamos mergulhados hoje? Às vezes da maledicência, da intolerância, da incompreensão da vida como ela se manifesta. E aí Kardec traz a geração nova. Vamos ver onde nós estamos? Ai, inteligência e razão geralmente precoces, se manifestam os primeiros lampejos do ser que chega. Inteligência e razão geralmente precoces, unidas ao sentimento inato do bem e de ideias espiritualistas. Olha que isso é um sinalizador excelente para a gente saber se aqueles que estão conosco no lar, na condição de criança, são da geração nova ou ainda estão ligados na geração que é de transição, a antiga. Então, olha, isso aqui é muito interessante, sentimento inato do bem. Então, nós vamos ver uma sociedade agora surgindo, nós falamos até pela experiência aqui de casa, de espíritos que estão chegando, que tem uma característica muito peculiar de defender a natureza, de defender o não desperdício, de não querer comer carne, de fazer uma alimentação mais simples. E aí nós vamos percebendo que nós estamos em choque com a geração anterior, que se alimenta de uma forma, que vê a vida de outra forma. E uma que é sensacional na identificação de Kardec. Ideias espiritualistas. Então, se a criança não traz ainda as ideias natas de que está temporariamente aqui, que já sabe que é um espírito imortal, que traz uma vivência, que já traz a ideia latente da pluralidade das existências, da reencarnação. Como é que nós vamos identificar ideias espirituais? Né? A crença em Deus. Né? Se eu olho o outro com um olhar de bem, eu percebo uma espiritualidade aí se manifestando. E aí nós vamos ver que dentro dessa geração nova, ainda vamos ter algo que nos ajuda um pouco a nos situar, porque às vezes a gente vai achar que não está nem na antiga e nem nessa nova. E aí Kardec nos salva, porque ele traz a geração que tem algumas características que vão compor o mundo de regeneração, além dessa geração
propriamente dita com essas características. Então, ela não é formada integralmente por espíritos que vieram de planos mais elevados do que o nosso. Não é totalmente formada. Kardec vai colocar, então, talvez é onde nós nos encaixamos, os espíritos vinculados à Terra que desejam se renovar e que superaram as más influências do meio e da matéria, substituindo-as por novas disposições, principalmente a disposição de fazer o bem. Então, esse é um grupo que está dentro da geração nova. E nós percebemos que os cristãos mais atuais, mais antenados, mais conectados com o que realmente o Cristo nos ensinou na Carta Magna das Boas Novas do Evangelho, ou em todos os outros que estiveram na humanidade, nos trazendo como funciona a realidade da vida, é nesse patamar que eles estão nos dizendo. Então, onde nós nos encaixamos aqui? Nós temos um espaço na geração nova, que são aqueles que estão na proposta que caracteriza o verdadeiro espírita, por exemplo. O que é o verdadeiro espírita? Não é o perfeito, e nem o santo, como muitos dizem. Você está querendo virar santo, ou você está querendo virar santo. E já ouviu muitas dessas expressões. Mas nós vamos ver que, como está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, é aquele que está buscando a sua transformação moral e que tem combatido as suas más tendências. Então, quem está nesse galopar da vida tem espaço na geração nova, que ficará no futuro da Terra regenerada. E espíritos, olha só, ainda tem um outro grupo, que talvez nós possamos estar encaixados, que foram auxiliados por benfeitores espirituais, que passam a mostrar desejo e vontade de renovação, apesar de imperfeito. André Luiz tem uma obra, que nós vamos deixar como referência, que se chama Apostilas da Vida. Quem já viu a obra vai ver que são lições que nós recebemos no plano espiritual antes de vir para a experiência aqui na Terra. E ele vai relatar como que se dão esses, aspas, treinamentos, esses cursos intensivos. E aí nós vamos perceber que muitos de nós nos encaixamos nesses dois grupos. Os grupos que querem e se propõem a viver melhor, a serem melhor, a terem o comportamento do bem. E aqueles que são ajudados pelos benfeitores espirituais, que também têm essa característica. Então, nós podemos dizer que ou nós estamos num desses grupos, ou nós estamos na geração nova propriamente dita. Então, nós vamos citar alguns exemplos que são característicos da geração mesmo, com os lampejos de espiritualidade. E nós gostamos mais de dois. E vamos citar um terceiro, apesar do nosso tempo estar muito restrito. Então, nós vamos ver um certo garoto que nasceu nos Estados Unidos da América, que aos 9 anos entrou para a universidade. Onde você estava nos seus 9 anos de idade? Onde você estará, quem ainda não chegou nessa idade, aos 9 anos de idade? Ele já está na universidade. Mais do que isso, ele vai formar na universidade com 11 anos. Isso aconteceu em 2018. E agora ele está numa nova fase, que é para ir para o doutorado em astrofísica. E a proposta dele é demonstrar para todos
através da ciência, a existência de Deus. Olha o que esse espírito traz. Então, nós vamos ouvir falar dele. Muito interessante. Nós vamos ver outro que nós já citamos antes, mas nós achamos muito interessante, porque ele está num filme. Né? Um filme que conta a história de um menino que nasceu numa condição africana muito pobre, que não tinha o mínimo de água para irrigar, e ele vai, então, tentar inventar uma forma, uma tecnologia para avançar com isso. E aí ele vai ter um embate com a geração antiga, no caso, representada pelo pai dele, e nós vamos ver, então, uma manifestação de uma circunstância muito curiosa. E o filme, ele é o descobridor do vento. Então, ele vai descobrir o vento, ele vai desvendar o vento. Gente, eu vou pedir para parar um pouquinho, porque aqui está chovendo demais, é rapidinho, tá? Eu volto agora, não sai daí, não. Voltei. Vocês me desculpem, mas é porque a janela aqui estava aberta e estava molhando tudo. Então, daqui a pouco, até a transmissão estaria molhando. Olha só, nós estamos com trovões, mas vamos avançar. Então, esse caso nos chama muita atenção. Outro caso é de um menino que nasceu numa comunidade muito carente do Mato Grosso, do Sul, se não me falha a memória, e ele nasceu numa comunidade que não tinha energia elétrica, que não tinha saneamento, que não tinha água, e ele começa a se mobilizar com sucatas de pilhas, de celulares velhos, e começa a produzir energia com o que tinha para a sua comunidade. Ele mesmo vivia numa casa que não tinha energia elétrica. Então, são espíritos com esse nível intelectual? Não. O outro, do filme, ele queria produzir alimentos para a sua comunidade. Manifestação do bem. Esse dizia que queria trazer o mínimo de conforto para a comunidade onde ele nasceu. Olha a manifestação de uma característica de bem. Então, são casos específicos em que nós vamos ver o intelectual ali com o moral em equilíbrio. E essa é a representação da geração nova, maravilhosa, que nós podemos ter nascendo no nosso lar, ou chegando na casa espírita, ou se manifestando no nosso vizinho. Então, crianças com uma facilidade imensa do ponto de vista intelectual, mas que nós tenhamos um cuidado muito grande para compreender como elas são, como elas se manifestam. Então, o que nós vamos ver Kardec dizer no item 34 da geração nova? Opera-se presentemente um desses movimentos destinados a realizar uma remodelação da humanidade. Aqueles que não estão nesse patamar ou nesse galope de mudança, o planeta, como tem uma quantidade de espíritos dentro dessa realidade de vontade, prevalece a permanência desses que estão nesse galopar evolutivo. Os outros que não estão, eles vão sendo afastados pouco a pouco, etapa a etapa. E isso faz parte de um processo natural. Não haverá nenhum romper das relações, dos amores. Eles apenas vão para os lugares onde eles se veem em melhor situação de acordo com a realidade que se encontram.
Então, no livro Transição Planetária, nós vamos ter as notícias da geração nova. E quem vai trazer as notícias, tanto nessa obra quanto em O Amanhecer de uma Nova Era, é Francisco de Assis. Ele vai dizer, em Transição Planetária, ali a partir do capítulo 14, principalmente o 16 e 17, que nós vamos estar recebendo milhares de espíritos de planetas ou de planeta mais evoluídos do que a Terra, que já passaram até pela regeneração, que nós vamos ainda passar, e eles virão alavancar na sabedoria, na cultura, em ideias espirituais, e ele vai falar que são mais ou menos 10 mil espíritos que vão nascer em todos os campos do conhecimento, e que eles não têm mais a necessidade de nascer em planetas como o nosso, mas que vêm por escolhas do espírito imortal, que já querem contribuir com a humanidade que ainda está avançando e que não chegar, esses espíritos não chegaram no patamar deles. Então é muito bonito nós vermos que, segundo o livro relata, esses espíritos começaram a nascer a partir do final dos anos 90, início do novo milênio. Então, alguns deles já estão aí na faixa dos 20 anos. Né? Alguns estão com menos, mas é mais ou menos essa idade. E são espíritos que vão despontar a partir de agora, né? Como nós vemos alguns se manifestando, que veio com o objetivo de curar, de descobrir a cura do câncer. Nós vemos outros se manifestando com ideias extremamente ecológicas, de renovação de construção de casas. E aí nós vamos percebendo como tudo isso funciona. Tudo muito suave, muito leve, de uma etapa para a outra. E no livro O Amanhecer de uma Nova Era, o próprio Francisco de Assis vai nos dizer algo que é muito bonito, que esse grupo continua aguardando para vir aos poucos. Então, quer dizer que ainda não tinham vindo todos. Né? Então, nos últimos 20 anos, eles estão chegando. Há também no capítulo 18 a informação de que os grandes da humanidade que já vieram estarão retornando. Os grandes do Renascimento, os grandes que proporcionaram as grandes navegações, nas descobertas, no avanço das ciências, os grandes pensadores, todos eles também estarão retornando nessas próximas etapas, para alavancar a nossa humanidade para dias mais regenerados. Então, isso nos chama muita atenção. Uma outra obra que não é dessa série da Transição Planetária, mas que também é do Manuel Filomeno de Miranda, de Valdo Franco, a psicografia, que é Perturbações Espirituais. Essa tem uma outra informação que para nós, na geração nova, vai ser muito especial. Neste livro, é revelado, através de Manuel Filomeno de Miranda, que os franciscanos vão começar a renascer na Terra. E também Francisco de Assis virá. Primeiro virão aqueles que fizeram parte da equipe dele, e depois ele virá. Para nós relembrarmos o momento mais escuro da nossa humanidade, depois da vinda iluminada do Evangelho, da Boa Nova, da Carta Magna de como funciona as leis cósmicas universais, que foi a presença de Jesus. Francisco de Assis veio iluminar a noite da Idade Média. Muitas trevas no pensamento e nos corações humanos. Então, esse também é um grupo que estará retornando. E nós, onde estaremos?
É a pergunta que se faz. Então, nós queremos refletir neste final, porque o livro Transição Planetária vai nos dizer algo que cala muito fundo para as orientações dessa geração que será o futuro da Terra. E nós vamos ler na íntegra como está lá, como nós devemos agir com esses que estão conosco na caminhada rumo à regeneração. Os filhinhos que vos forem confiados temporariamente necessitarão do amparo emocional e espiritual indispensável ao desiderato para o qual são encaminhados à Terra nesse momento. Tende coragem, pais, avós, tios, e enfrentai as circunstâncias, algumas difíceis, com entusiasmo no bem e na verdade, guardando-os das agressões iniciais do caminho, como o agricultor zeloso defende as suas plântulas das pragas destruidoras. Educai-os, esses novos. Aqui é que vem as diretrizes. No culto dos deveres, porque a maioria não vai aceitar rituais ou cerimoniais. Eles vão ter que entender o cumprimento da necessidade e do dever. No culto dos deveres, da responsabilidade, do amor, do conhecimento, a fim que disponham dos instrumentos próprios para os enfrentamentos até o momento da conclusão do processo de transição. Esse é o futuro da nossa Terra. Esse é o futuro que nos aguarda nas máximas do Cristo. Bem-aventurados os brandos, os pacíficos, os pacificadores, porque eles herdarão a terra. Avança na progressão o nosso planeta, na economia dos mundos, do universo que conhecemos. Entrando agora, sem volta, na categoria da regeneração, para seguir em direção à implantação do reino do bem, nos mundos seguintes, que são os felizes e os celestes. Mas isso depende unicamente de termos o bem dentro de nós, para ele se manifestar no mundo à nossa volta. É este o caminho. É essa a geração nova. É este o futuro da nossa terra. Muita paz a todos. Aí, Rafael, agora... Agradecemos, Rosana, por essa hora juntos. Foi muito bom e importante o que você falou. Para a prece final, vamos chamar Rafael, também lá do GESCOM. Querido amado Jesus, obrigado pelas sábias palavras da Rosana. Que a sua luz abençoe todos nós. Que Deus nos proteja. Que assim seja. Graças a todos. Boa noite. Agradecemos a participação de todos e nos vemos na quinta no canal do GEAC. Até mais. A Letícia, ela mesma.